Olá pessoal, vamos iniciar a nossa disciplina de expressão gráfica. Hoje a gente vai falar sobre perspectiva, certo? Bem, dentro dos tópicos da nossa disciplina hoje a gente vai estudar o conceito de perspectiva, tá? A gente vai estudar os elementos da perspectiva e nós vamos ver alguns tipos de perspectiva também. Bem, o objetivo dessa aula é conhecer o conceito de perspectiva e conhecer as diferenças entre representações vistas múltiplas e perspectiva. Então, basicamente, a gente vai ver o que é perspectiva e o que diferencia ela das vistas múltiplas que a gente já estava estudando. A princípio, o que é a perspectiva? Tá? Em algumas aulas anteriores, a gente já conversou sobre o que é perspectiva. Né? Então, continuando nossa linha de raciocínio sobre o que é perspectiva, o que vem a ser uma perspectiva, dá uma olhada nessa imagem aqui. Ó. Será que os trilhos vão se encontrar aqui no final? Ó? Aqui a gente nota que olhando de frente para esses trilhos, né? São basicamente duas retas aqui. E vocês acham que aqui nesse ponto, onde está o laser aí, será que os trilhos vão se encontrar? Será que eles se encontram? O que vocês acham? Hein? Faz uma pausa no vídeo e pensa um pouco. Vamos lá. Agora que você já deve ter refletido um pouco, vocês devem ter chegado à conclusão de que esses trilhos não se encontram, né? Eles dão a impressão de que eles vão se encontrar em algum momento, mas a gente sabe que eles nunca vão se tocar. Né? Por que a gente sabe? Porque nós estamos olhando essa imagem sob essa perspectiva. Né? E aí a imagem que a gente tem, olhando essa figura, né? a noção que a gente acaba tendo, é de que esses trilhos de uma hora eles vão se encontrar lá, né? Porque tudo indica para isso, né? A gente sabe que são retas paralelas, mas eles estão de um jeito assim que parece que uma hora eles vão se encontrar, né? Ou seja, essa imagem ela acaba deformando a forma do objeto real e aí a gente acaba tendo uma ilusão do que vai ser o que está acontecendo, né? Basicamente, eu acho que é essa a conclusão que vocês devem ter chegado também. Então, é apenas uma ilusão de que eles vão se encontrar o trilho, né? Bem, vamos lá. Perspectiva. O que seria? Vamos usar o conceito de que seria a perspectiva, tá? A perspectiva em latim é perspicere, significa ver através de, tá? A perspectiva é o efeito óptico, tá? Como a gente estava falando, tivemos a impressão de que eles iriam se encontrar, né? Os trilhos. Então, é um efeito óptico através do qual os objetos mais próximos de nós aparecem maiores que os mais distantes. Então, se vocês observarem aqui, ó, aí o autor continua aqui, ó, é efeito que transmite um senso de distância e solidez à representação gráfica de um objeto. Então, mais uma vez, né, essa perspectiva ela vai te dar essa noção do que daquela realidade, né? O efeito que, no caso lá dos trilhos, né? O efeito que essa imagem passa pra gente é que esses trilhos vão se encontrar em algum lugar, né? E como o outro autor falou, notem que os objetos que estão mais próximos aqui, né? Eles parecem bem maiores do que esses que estão mais longe, né? Então, vamos supor que essa parte do trilho aqui ela é grande, né? E a gente sabe que o trilho que está aqui no meio, no final, mais ou menos, da imagem, a gente sabe que é do mesmo tamanho também. Só que a noção que a gente tem, né, o efeito que é causado para o observador é de que é menor. Então essa noção, esse efeito que passa para o observador seria a perspectiva, tá? O efeito que transmite o senso de distância e solidez à representação gráfica de um objeto, tá? Aí continuando, a perspectiva é um tipo de desenho projetivo que mostra em um plano, né? A gente já sabe que o nosso plano vai ser um papel, né? Ou então a tela do computador, que mostra em um plano que os objetos ocupam lugar no espaço, ou seja, possuem três dimensões, comprimento, altura e profundidade.
Quando a gente estudou vistas múltiplas, a gente viu que era possível fazer a representação de um objeto tridimensional do nosso mundo real em um plano bidimensional que seria o papel. Como que a gente fazia isso? Lá nas vistas múltiplas, a gente separava o objeto nas vistas, né? E assim a gente conseguia fazer a representação desse objeto, né? A gente conseguia representar os detalhes do objeto, né? E aí para isso a gente tinha que separar ele em vistas, não é isso? Aí agora, aqui a gente vai utilizar a perspectiva para tentar fazer essa representação tridimensional nesse plano bidimensional. Como a gente vai fazer isso? A gente vai usar isso aqui, ó, a profundidade. Então, em outras palavras, né, a gente vai aproveitar a noção de profundidade de um desenho para poder passar esse efeito de perspectiva para o observador. Tá? Então, trocando em miúdos, né, a perspectiva, o que a gente vai estar o tempo todo trabalhando, trabalhando com essa noção de profundidade dos desenhos. Então a gente vai fazer um desenho considerando comprimento e altura, né, que é um objeto no papel, é um plano bidimensional, mas aí a gente vai aproveitar e vai, para poder dar essa noção de 3D, né, de três dimensões, então a gente vai trabalhar com a profundidade, tá? Aí a profundidade vai dar essa noção do que seria o objeto de fato, né? Mais um conceito aqui, ó. A perspectiva é uma representação gráfica de extrema utilidade para a visão espacial de qualquer objeto. O que é interessante da perspectiva, pessoal, é que a perspectiva ela vai te dar quase que de imediato essa visão espacial do objeto que está sendo representado. Enquanto que na vista múltipla a gente tinha que ter um conhecimento técnico, né, para poder fazer leitura ou fazer o desenho em si. Na perspectiva, para fazer leitura de um objeto, do desenho, melhor dizendo, é quase que instantânea para fazer leitura e interpretação, porque a gente vai perceber que a perspectiva ela te dá logo essa visão espacial do que está sendo representado. Aqui tem mais um conceito de perspectiva. Perspectiva é a representação gráfica que mostra os objetos como eles aparecem à nossa vista, ou seja, com 3 dimensões, né? Aqui tem a imagem de um exercício, e até essa imagem aqui é de uma universidade de Paris, se não me falha a memória. E aí aqui eles estão desenhando exatamente o que o autor falou aqui, né? Como aparece na vista de cada observador. Então aqui eles estão desenhando em um vidro, né? Então eles sentam um de frente para o outro aqui, e aí começa a desenhar no vidro o que eles estão vendo ali naquele momento, né? Então a pessoa aqui está desenhando a pessoa que está oposta a ela, vai desenhar aqui a árvore, tá? Tudo que ela estiver vendo aqui, né, através do vidro, ela vai desenhar aqui, tá? Então um dos exercícios de perspectiva que eles fazem. Aí vamos lá. Onde é usada uma representação em perspectiva? Será que é útil para alguma coisa isso? A gente vai comentar sobre esse tema no próximo vídeo.